Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a sequência T1 Dark Blood, a Vessel Wall, ou a que avalia a parede de vaso, que tem sido tão discutida por aí. Vira e mexe, eu ponho um videozinho, um caso aqui, um outro ali. Mas hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais dessa sequência que traz muito mais detalhe para o nosso exame e o quanto ela vai poder ser usada, qual vai ser a nossa relação custo-benefício para aplicar todo dia nos nossos exames, tanto para avaliação de anjo arterial, quanto para avaliação de doenças como um todo que a gente nem imagina. Mas antes da gente começar, eu quero que você já deixe a sua curtida aqui no vídeo e se inscreva aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações assim que um vídeo novo sair aqui. Vamos lá, depois da vinheta? Então hoje vamos falar da sequência Vessel Wall. O que é Vessel Wall? Parede de vaso. E para que ela serve? Para a gente avaliar a parede de vaso. Por que ela está ganhando tanta importância dentro do contexto da ressonância magnética? Porque a gente sempre teve muita dificuldade de fazer anjo arterial, de crânio, né? E eu estou falando de crânio de TOF. Não vamos falar de pescoço, não vamos falar de outras regiões. Vamos falar só da intracraniana. O que a gente sempre usou? O TOF, que é uma sequência super prática, porque ela é sem contraste, ela é bem democrática, né? Todo mundo que entra lá pode fazer. Muitas vezes o paciente não pode injetar o contraste, não quer injetar o contraste. Então o TOF permite a variação dos vasos intracranianos, arteriais, de uma forma bem interessante, bem explicativa, e a gente consegue definir muitas coisas, principalmente aneurismas e malformações. Mas a gente tem ainda aquela dificuldade de avaliar a parede do vaso. Sempre é uma limitação. Então, no paciente, no vozinho que vem com 70, 80 anos, que tem vários AVCs, caramba, o que o TOF consegue ajudar nesse diagnóstico? Muitas vezes é muito pouco. A gente consegue ver a luz do vaso. Eu consigo te dizer se a luz do vaso está reduzida, mas eu não consigo te dizer como está aquela parede de vaso. E nesse contexto, a tomografia ganha. E aí muitas vezes é comum em ressonância de crânio a gente mandar complementar com anjo TC. Principalmente de pescoço, né, e de crânio também, se você está querendo ver como é que está o padrão de obstrução de uma artéria cerebral média, por exemplo, de um segmento A1 de artéria cerebral anterior. A gente tem essa limitação ainda usando o TOF. Mesmo que a gente use uma sequência T1 com contraste, não fica tão bom. Não tem todas aquelas características, por exemplo, da placa que capta, de uma estabilidade. É difícil da gente ver. A gente tem que estar muito atento, procurando muita coisa. E tem que vir um pedido também muito bem claro do que tem que ser visto, porque a gente não consegue olhar o crânio inteiro, a gente não consegue olhar todos os segmentos com tanto cuidado, porque tem que fazer cortes específicos, sequências específicas. Então, se a gente não procura muito bem, a gente não acha e a resposta não é dada, parece que não existe uma doença quando na verdade existe. Então, o diagnóstico fica mal dado para todo mundo, né? A gente faz um exame ruim, vocês recebem um exame ruim e o paciente não consegue ter elucidado exatamente o ponto de doença, a causa da doença. E aí, nesse contexto, está surgindo uma sequência nova, que é o Vessel Wall, né? Cada um fala de um jeito, tem um Dark Blood, a sequência de anjo para avaliação de parede de vaso, que traz uma informação muito interessante. Por quê? Porque com ela, a gente consegue ver a parede do vaso. Se existir um calcanhar de Aquiles na ressonância, a gente está começando a entender melhor e tirar esse calcanhar e poder trazer informações mais reais e mais novas para o exame de ressonância magnética. Qual é o problema ainda? A gente está entendendo como isso funciona, a gente está entendendo como a gente pode agregar informação ao exame usando esse tipo de sequência. Por quê? Porque ela não é barata. Como a gente fala no linguajar de ressonância, a sequência é cara. É uma sequência de perto de 8 minutos, que a gente faz preferencialmente em aparelho de 3 Tesla. Então, assim, você está gerando uma limitação muito grande. Se a gente pensa que um exame de anjo de ressonância, por exemplo, é marcado em 20 minutos, como é que eu vou fazer uma sequência pré e pós de 8 minutos? E o resto? E o atraso? E eu marco 2 exames e só ganho um pelo convênio, tudo isso, e obviamente a gente tem que falar de parte comercial, porque é uma realidade nossa, para o dia a dia, para você que está vendo aí, que vai usar isso no seu dia a dia, é uma balança que você tem que colocar na balança, não tem jeito, mas a gente está construindo o nosso conhecimento em cima do que dá para ser feito com essa sequência. Então eu quero mostrar um caso para vocês. Ele não veio fazer anjo. É um paciente que tinha 18 anos com tuberculose em tratamento
já no 4º ou 5º mês de tratamento. Então, assim, teoricamente uma tuberculose que já estava controlada. E ele estava com dor de cabeça. E aí o médico pediu uma ressonância com o estudo do fluxo licórico. Provavelmente aquele médico já pensou que poderia ter uma complicação neurológica, que poderia ter uma meningite de base, que é o que a gente espera mais comumente como complicação neurológica da tuberculose, e se haveria obstrução de fluxo licórico. Por isso eu desenhei isso, essa curva de pensamento na minha cabeça, né? Provavelmente por isso que ele pediu análise e estudo do fluxo licórico. E aí, a gente começou com a sequência FLAIR. Sequência FLAIR no plano axial já mostra alterações aqui na região do caudado à esquerda, se estendendo um pouquinho a porção inferior, né, da região núcleo capsular, ali tem o hipersinal. Então, existe doença, ponto. Né? Não foi, a dor de cabeça dele está explicada por algum motivo. E aí, quando a gente pensa no contexto de tuberculose, ainda existe aqui uma áreazinha de hipersinal, ó, posterior no tronco cerebral. Então, quando a gente pensa no contexto de tuberculose, a gente pensa direto, né? Tuberculose cerebral é igual a meningite de base. Existem outros problemas? Sim, existe tuberculoma, existem as complicações? Sim, mas aí a gente tem que olhar agora para essa base do crânio com muito cuidado. Então a gente fez as sequências de aqueduto cerebral? Sim, normalmente o que a gente inclui? Um CIS, um Fiesta 3D, né, para ver se está pérvio aqui, se existe algum tipo de obstrução ao fluxo, não tinha. A gente gosta de colocar também um DP no plano sagital para estudar o fluxo, ó. Olha o fluxo passando aqui, bem pretinho. Depois você me conta aqui nos comentários se você já tinha visto alguma vez um DP para fluxo licórico. É isso que a gente quer ver, o fluxo pretinho aqui. Isso aqui já quer dizer que existe algum tipo de alteração, um fluxo, alguma coisa está turbilhonando ali, que está prejudicando esse fluxo, mas que está pérvio, ó, está passando, está bem bonitinho, pretinho, preenchendo o aqueduto cerebral. E aí a gente vai fazer, existe a sequência de avaliação, né, de alternância de fluxo, normalmente ela é um Cine. E aí a gente vê assim, ó, pretinho e branquinho, alternando, pretinho, branquinho, pretinho, branquinho, pretinho, isso quer dizer que tem alternância de fluxo. E no momento do pós-processamento a gente coloca o róizinho aqui e ele vai te dar uma curva que vai te dar a velocidade de fluxo ali naquela região. Então, basicamente são essas sequências, mas como tem doença de base, né? Como tem hipersinal, como a gente vê aqui nessa sequência T2, e tem uma doença de base de crânio, vamos tentar avaliar como está esse vaso. Por que a gente pode usar a sequência T1 Dark Blood aqui? O que é T1 Dark Blood? Ela é uma sequência T1, só que a gente faz o sangue ficar preto. No momento que o sangue ficar preto, não vai ser acometido, não vai ser alterado pelo contraste ou pelo fluxo batendo ou nada, né? Isso faz com que eu consiga ver bem a parede do vaso. Fica pretinho aqui dentro e eu tô vendo parede. E se eu injetar contraste, tiver realce de parede, eu posso falar que existe um processo ali gerando uma alteração, uma vasculite ali naquela região. O vaso está inflamado. E quais são as complicações que a gente tem de BK? E aqui no vídeo tem um canal, e aqui no canal já tem um vídeo muito legal falando sobre BK. E eu vou botar de recomendação aqui para vocês assistirem. Uma das complicações secundárias, assim, relacionados também à meningite, são as vasculites. Ou seja, os vasos da base passam ali, estão passando ali pela meningite, pode ter a inflamação junto. Isso vai levar ao quê? Alterações isquêmicas secundárias, tanto pela vasculite quanto pela oclusão de pequenos vasos relacionados ou à meningite ou à vasculite. A gente tem hidrocefalia, porque você pode ter oclusão, dificuldade de fluxo, de circulação do fluxo licórico ali por conta disso. Então, existe uma gama de complicações associadas à meningite de base que a gente pode investigar na ressonância. E já que ele tem essas alterações, eu não podia deixar de investigar a vasculite. Nesse contexto, eu pensei, vamos fazer uma sequência de parede de vaso. E de novo, uma sequência cara, é uma sequência demorada, o paciente tem que estar cooperando, porque a gente não pode fazer uma sequência de 7, 8 minutos e sair mexida. Então o paciente tem que estar lúcido, ele tem que estar sabendo que ele vai ter que ficar paradinho aquele tempo todo ali. Muitas vezes isso é difícil, ou para o paciente que tem fobia, ou para o paciente que já está com algum grau de alteração mental, secundárias inflexões ou inflamações, enfim. Então essa é a sequência em si. Ela é um T1, ela não fica muito com cara de T1, não fiquem procurando aqui achados de T1 ou de T2, enfim. Qual é a grande importância dela? Todo o sangue tá preto, dark blood, sangue
preto. E o sangue preto vai fazer com que, ó, a gente consiga definir a parede do vaso. Ó, definir a parede do vaso, definir a parede do vaso. O que eu esperava quando eu fiz essa sequência? Se eu tenho uma alteração de sinal aqui, que a gente tem no flare, que a gente viu no flare, o que eu ia fazer? De repente, essa subida aqui, ó, o segmento M1 da artéria cerebral média esquerda, o segmento A1 da artéria cerebral anterior esquerda, vão estar doentes. Eu posso ter áreas de vasculite ali sim. Então, vamos olhar com carinho, vamos fazer um slab, né? Porque a gente só faz um pedacinho, não tem como a gente fazer o crânio todo, é muito tempo, é muita informação. Então, vamos fazer um pedacinho que pega essa área de alteração de sinal, que pega aqui essa principal, a bifurcação principal da artéria carótida, né? Tanto no segmento A1 quanto no segmento M1. A gente, nessa altura aqui, já estuda também a base do crânio, se tiver alguma coisa aqui em volta do tronco cerebral. E eu achava mais difícil a gente ter um acometimento da circulação posterior, porque o sinal estava anterior e não posterior alterado no flare. E aí, qual foi a nossa surpresa? Então, a gente faz o pré-contraste e depois faz o pós-contraste. E o pós-contraste tem essa cara aqui, ó. Ele vai ficar, o vaso continua preto, o sangue continua preto e a gente vai ter realce pelo meio de contraste. E a gente consegue ver o realce em volta da parede do vaso. Então, ó, eu tô vendo aqui cerebral média, cerebral média, cerebral média esquerda, que era onde estavam as alterações. Então, a gente tá vendo vários foquinhos de realce aqui, ó, junto ao vaso. Aqui, lá na periferia, ó, a gente nem imaginava achar esse tipo de realce aqui. A gente tá vendo realces aqui, ó, outros aqui pequenininhos, em vasos satélites que estão saindo ali do segmento principal, ali já do segmento M2. Então, outros áreas puntiformes de realce. Aqui, a área mais crítica, que a gente já esperava que tivesse realce mesmo. E aí fica bem evidente, ó, a redução de calibre do segmento A1 esquerdo em relação ao segmento A1 direito. Todo esse tecido aqui captando contraste, mostrando inflamação, ó, e mostrando que capta em volta da parede do vaso. Mas a parede do vaso não deveria captar normalmente? Ela tem o vasovasórum, ela vai captar. Eu concordo com você. E isso é o que eu te falei. Faz parte do nosso crescimento, da nossa curva de entendimento do que a gente tem que valorizar de captação. Agora, vamos olhar o resto dos vasos? Vamos ver se tem essa captação tão expressiva assim de parede para a gente poder usar como comparativo? Então, quando eu vejo aqui, ó, eu tô vendo captar. Captando mais do que eu vejo, por exemplo, em sítios que também tem contraste, que também poderiam captar, mas que não estão captando. Então, sim, a gente tem que valorizar isso aqui como uma expressão de que existe uma captação alterada e aumentada da parede do vaso em relação ao vaso que está teoricamente normal. E aí eu posso sugerir sim no laudo que existe um processo inflamatório infeccioso acontecendo ali, que existe um potencial processo que vai levar à oclusão de vaso com vasculite. Quer dizer, a vasculite acontecendo, mas com uma possível oclusão de vaso, principalmente num vaso pequenininho, levando a uma isquemia distal. Então, ó, claramente fica diferente a parede que está doente, ó, da parede que não está doente. Então, a gente consegue definir a extensão da lesão, ó, segmento M, aqui é M1 ainda, da artéria cerebral média esquerda, e ó, eu não tenho essa captação na direita. Então, mostra que realmente existe um processo ali que é diferente, que é assimétrico. As distais eu também tenho, fica mais fácil da gente ver, ó, aqui, ó, bem aqui embaixo da parede do vaso. E quando eu olho aqui posterior, por exemplo, não tem nada disso, ó. Os vasinhos estão com a parede normal. O que chama a atenção aqui posterior? A captação, ó, desenhando o pedúnculo cerebral. E se está desenhando o pedúnculo cerebral, eu penso que pode ser a nossa meningite. Ele é uma sequência T1, ela vai ser sensível ao contraste, então a gente vai ver outras áreas de captação também. Isso a gente pode fazer no T1 normal, mas a gente já está vendo aqui numa sequência que é para ver parede de vaso. Ainda vejo outras áreas de realce, ó. Olha aqui. Lembra que eu falei que tinha um hipersinal posterior aqui no tronco cerebral? Aquele hipersinal no flare está reativo a isso aqui, ó. Será que é uma coleçãozinha que eu estou fazendo? Será que é uma vasculite? O que importa é que eu estou vendo que tem um vaso que está captando, a parede está captando contraste, passando de permeio a essa área de captação. Então, ó, olha aqui como fica bem evidente. Você acha que você vai ver isso no T1 normal? Não, eu vou até mostrar para vocês que não dá para ver. Então, é importante a gente
pensar nessa utilidade desse tipo de sequência em pacientes que podem ter uma inflamação difusa, nesses casos de doença, principalmente infecciosa, que acometem o sistema nervoso central. E aí eu queria chamar a atenção para outros pontos de realce, ó, que a gente ia passar totalmente desapercebido. Olha aqui. Na região direita anterior, ó, vasinho aqui realçando, todo junto aqui, ó, um raminho talvez da cerebral média direita, olha lá, realçando, mostrando captações periféricas isoladas aqui, ó, olha aqui. Então, focos, microfocos de vasculite isolados. Será que esse processo aqui, se não for feito, ó, outro foco aqui, será que se o tratamento não for feito de forma direcionada, a gente vai acabar tendo outros focos de isquemia distal, pequenininho? Talvez, provavelmente. O que eu entendi dessa sequência é que a gente conseguiu mapear de uma forma muito melhor, primeiro, o diagnóstico, né? Conseguir ver a parede do vaso doente, que a gente não consegue ver no TOF, nem pensar, e numa sequência T1 fina também ia ser, a gente vai ver, mas ia ser mais difícil, a gente não ia ser tão assertivo. Mas mais do que isso, mapear a extensão desse diagnóstico, porque você está vendo ali, onde estava com o hipersinal, onde capta, onde faz aquela confusão toda ali na imagem. Mas e na periferia? A gente ia achar que está tudo bem, e na verdade não está. Vai que eu não trato direito esse paciente e isso aqui, ó, vira lesão lá na frente, eu vou ter uma extensão desse hipersinal. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente olha aqui para posterior, ó, vários outros foquinhos de realce. Ah, eles podem estar na meninge ali porque o vaso passa junto da meninge? Pode. Mas quando a gente tem um aspecto tão circunscrito, tão circunferencial, como a gente vê aqui, por exemplo, é difícil de achar que isso está na meninge. Provavelmente isso está realmente na parede do vaso. Então, ajuda a gente a entender a fisiopatologia da doença e ajuda a gente a prever, por exemplo, vários potenciais locais aqui de novas lesões que poderiam surgir lá na frente. Vamos ver o T1 que a gente fez, ó. O T1 coronal com FET7 pós-contraste. Vou até aumentar aqui um pouquinho para ficar bem claro aqui nessa região, né, da confusão, vamos dizer assim. A gente vê essa aqui, provavelmente é o vaso passando, ó. A gente vê aqui a captação, vê a divisão aqui da cerebral anterior com a cerebral média, né, da carótida, então vê a parede de vaso captando. Lembrando que isso aqui é um 3 Tesla, então a gente já tem um T1, mesmo esse coronal com FET, com uma definição um pouco melhor do que no 1,5. No 1,5, num caso mais avançado, a gente vê também, mas em casos mais sutis, né, a gente pode não ver. Agora, é fato de que aqueles realcezinhos periféricos, ó, que a gente viu naquela sequência, a gente não vê. O realcezinho lá indo em direção à circulação posterior, ó, olha aqui, vou botar aqui o nível, ó, basilar, cerebral posterior, a gente não vê. Então a gente tem uma noção, aquela captação que a gente tinha visto, ó, no finalzinho do tronco aqui, mas você não vê a relação com aquele vasinho passando ali no interior da lesão. Então é importante a gente ter essa noção do quanto de informação a mais aquela sequência está te trazendo. E aqui, ó, olha lá, um vasinho ali no meio e a gente vê uma captação, fica uma coisa pequena, por mais que seja uma sequência de corte fino, ó, difícil da gente definir, muito melhor definido lá na sequência tem um Dark Blood, e aqui a gente vê sim o realce em volta do pedúnculo cerebral, mostrando a meningite de base. Tem um realce também mais proeminente aqui, ainda tem uns foquinhos de realce aqui pelo verme cerebelar, e o realce, ó, que chamou muito a nossa atenção do terceiro par craniano. Então, mostrando o componente que também está associado a essas complicações. A gente não pegou na outra sequência, está num corte um pouquinho acima, mas deu para ver muito bem aqui na sequência fina. Então, um segundo aprendizado, se você não consegue usar a Dark Blood, pelo menos faça sequências finas para que a gente consiga ver de forma bem satisfatória toda a análise dessa base do crânio, principalmente nos pacientes que têm complicação infecciosa com suspeita de acometimento de base do crânio. Então, no vídeo de hoje a gente falou sobre o uso da sequência Dark Blood em várias indicações. E uma dessas principais que a gente tem que ficar ligado, tem que ficar atento, pode ser a infecção por tuberculose. Adicionar essas informações, adicionar as complicações. E antes de terminar, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês que eu não mostrei, eu esqueci. Olha aqui, na sequência de difusão, ó, olha lá, o foquinho de restrição. Então, algum vasinho ali fechou, fez uma alteração provavelmente inflamatória de parede tão significativa que fechou e já
confirmou uma área de restrição à difusão, uma área isquêmica. Então, a sequência Dark Blood pode trazer esse tipo de informação. É óbvio que a gente está entendendo como ela ajuda, é óbvio que mostrou pra gente aqui muito mais lesão do que a gente imaginaria. Esse diagnóstico ia sair com T1? Sim, ia sair com T1, mas trouxe muito mais informação. E ia sair com T1 desde que fosse um T1 bem direcionado, cortes finos direcionados para a base, procurando esse tipo de doença. Então, é importante a gente já ficar ligado, quando vê essa alteração no flare, já pensar em fazer esse determinado tipo de sequência, mesmo que não seja solicitado a anjo, para ajudar no diagnóstico. E para você que está vendo aí desse lado, ter uma noção de como é essa sequência, de como ela pode ajudar a gente no nosso dia a dia. E se você gostou, você já deixa a sua curtida. Não esquece de marcar um amigo para ver o vídeo, que tá bem legal. É uma sequência nova, tá todo mundo falando. É importante que você saiba o que está acontecendo de novo. E não esquece de se inscrever no canal aqui em cima. E eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima.